aluno que irá apresentar, tá? É esse ações de prevenção ao uso de drogas? Isso. Ela não vai poder. A apresentadora não, tem uma outra aluna que irá apresentar. E ela ainda não chegou, é isso? Não, a aluna está aqui. Ah, A sim. Daniela, né? É porque Entendi. nós cadastramos o nome de uma aluna que não veio. Tá E a bom, qual é outra, o nome dela? a que vai apresentar agora, Não, aqui está cadastrada. a cadastrada é Rayana. Rayana. Aí. Avaliadores, atenção, Rayana, né? Agora no. É, Daniela Caso no lugar de Rayana, então. quem está isso. fazendo a frequência é Davidson, aí seria só atualizar. Mas no Para os questionário vai estar o nome participantes. de Rayana, né? Porque foi o que foi cadastrado, da avaliação. Entendi. Certo. Mais No, tranquilo fazer a mudança. tá ótimo, obrigada. Davidson, a pessoa que vai providenciar a gravação já entrou? Assim, professora, a sala já está gravando já. Já está sendo gravado? Isso, tá sim. Pronto, Eliane, por gentileza. Bom dia a todos, meu nome é Eliane, eu sou a monitora da sala, junto com o Davidson, da equipe do SEGAP. Estamos aqui para dar apoio, né, ao início dessas apresentações. A apresentação, ela dura em torno de 10 ou 15 minutos, e ao final, faltando 2 minutos para terminar a apresentação, estaremos avisando no chat. Então, por favor, quem estiver apresentando, fique também ligada no chat, para poder terminar no tempo hábil. No caso, quem tiver dúvidas também, por favor, colocar no chat, porque durante a gravação só é permitido quem tiver com o microfone aberto, quem estiver apresentando. Então, os outros participantes, por favor, fiquem ligados para deixar o microfone desligado, tá certo? Qualquer dúvida, falar no chat. Boa apresentação a todos. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Estamos iniciando essa sessão temática que faz parte da sexta ENEX, Encontro de Extensão e Cultura da UFPE, temática 100 anos de Paulo Freire, comunicação entre saberes para a transformação do mundo. Meu nome é Gleides, serei a mediadora desta sessão temática e guiarei as apresentações. Temos a presença dos professores avaliador Juliana Pantoja e avaliadora Rafaela Corrêa, que serão nossos avaliadores da apresentação oral dos trabalhos. Nesta sala, contamos com o apoio do monitor Davidson, responsável pela frequência de vocês e confirmação da apresentação dos trabalhos. Caso haja alguma mudança no nome do aluno que irá apresentar o trabalho, peço que me informem pelo chat. A monitora Eliane Lopes, também aqui presente, ficará responsável pela gestão da sala do GMIT. E, para isso, pedimos a gentileza de, quando não estiverem falando, manter os microfones desligados para que não haja ruído na chamada. Cada apresentação não poderá ultrapassar 10 minutos. Portanto, quando faltar 2 minutos para o fim do tempo de cada apresentação, a monitora Eliane colocará um aviso no chat para que vocês possam encerrar bem a apresentação. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa apresentação. Inicialmente, vou chamar a apresentadora do primeiro trabalho, cujo título é Ações de Prevenção ao Uso de Drogas entre Adolescentes. Por favor, Daniela. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Vou colocar aqui para apresentar. Eu peço também perdão, a minha internet ela está um pouco instável, aí qualquer coisa eu posso travar, aí eu peço perdão por isso. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Daniela. Obrigada.
Então, bom dia. O trabalho que eu vou apresentar se intitula Ações de Prevenção ao Uso de Drogas entre Adolescentes. Os autores foram eu, Daniela Teixeira Xavier, Anne Gabriele, Larissa Maria, Maria Eduarda, Raniele Ralana, Rayane de Oliveira e Williane Souza, com a orientadora Fernanda Jorge Guimarães. Bom, contextualizando, a adolescência é um período de grandes descobertas e questionamentos, e isso pode acabar fazendo com que os mesmos busquem novas experiências e sensações. Dentre elas está o uso de drogas. Esse consumo muitas vezes pode estar relacionado à busca pela aceitação em um determinado grupo, problemas familiares, curiosidades, sensação de liberdade e entre outros fatores. O consumo de droga é considerado um problema de saúde pública e é preciso que haja o desenvolvimento de ações que visem a prevenção do consumo dessas substâncias psicoativas. Então, com isso, o projeto intitulado Ações de Prevenção ao Consumo de Crack, Álcool e Outras Drogas atuou com afinco exclusivamente por meio das plataformas digitais devido à pandemia da Covid-19, com o intuito de conscientizar os adolescentes acerca das consequências do abuso dessas drogas por meio de vídeos animados, educativos e postagens informativas e interativas. As ações elas estão pautadas na perspectiva da interdisciplinaridade e intersetorialidade por meio da intervenção de educação em saúde em redes sociais. A equipe executora do projeto é constituída por docentes e discentes do curso de graduação do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo do projeto principal é promover as ações de prevenção ao consumo de substâncias psicoativas. O local de realização, os vídeos eles foram expostos no canal Saúde Acessível, a partir da plataforma do YouTube, e semanalmente foram enviados os links de vídeos para os adolescentes de uma escola pública do município de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. O público-alvo foram esses estudantes, com e sem deficiência do ensino fundamental, e a gente teve como parceria a Escola Municipal Givonete Guedes. Sobre os procedimentos metodológicos, a gente teve fases de planejamento, sensibilização e capacitação, que foram realizadas buscas de artigos científicos referentes às drogas e o uso entre os adolescentes com e sem deficiência, como eu já tinha falado. As pesquisas elas foram feitas em base de dados como a PubMed, Cielo e nas bibliotecas virtuais de saúde. Os artigos eles foram selecionados e discutidos em reuniões realizadas semanalmente com a coordenadora e os integrantes do projeto. Na fase de diagnóstico situacional, buscou-se identificar plataformas digitais que poderiam ser úteis para atender os objetivos do projeto. Posteriormente, na fase de execuções das ações, foram produzidos os vídeos educativos sobre a prevenção das drogas. Aqui eu já falei. Aqui. E aí, como principais resultados... aqui, realmente aqui. A produção e a edição dos vídeos elas foram realizadas pela equipe executora do projeto, a qual não possuía nenhuma capacitação técnica para tal, e buscaram-se tutoriais em YouTube sobre a produção e a edição de vídeos. Houve troca de experiências com docentes e discentes que utilizavam as plataformas digitais para melhor compreensão de tais tópicos. Houve o cuidado também para produzir vídeos acessíveis aos adolescentes com deficiência, que também foram abordados nessa escola que nós tivemos como parceria. E sobre os principais resultados do projeto, verificou-se que houve a realização de um ano de encontros contínuos da equipe executora,
com discussões acerca de diversos temas, envolvendo de maneira geral adolescentes, uso de drogas e sua prevenção e as diversas consequências do abuso dessa substância. Os encontros, eles proporcionaram momentos de reflexão permeados por rodas de conversa e atividades dinâmicas. O canal Saúde Acessível do YouTube passou a apresentar de forma lúdica conteúdos relacionados à promoção da saúde e à prevenção do uso de drogas, abrangendo a educação em saúde para a população de jovens em idade escolar, mas que pode ser acessado por todos. Ao todo, foram elaborados 5 vídeos que obtiveram cerca de 160 visualizações. Verificou-se também que a oportunidade de aliar o conhecimento com o uso de recursos tecnológicos mostrou-se útil e funcional, graças à praticidade de compartilhar esses vídeos tanto no YouTube como no Facebook, Instagram e outras redes. Ademais, o projeto de extensão desenvolvido foi de grande importância para levar mais conhecimentos acerca dos assuntos citados para o público-alvo, o que contribui para a democratização de conhecimento, como pode ser percebido a partir da crescente adesão do público às plataformas utilizadas para o desenvolvimento do projeto. E aqui está o link que a gente utilizou, né? O YouTube que a gente utilizou de Mentes Saudáveis, que a gente colocava os vídeos. Portanto, né, o projeto ele contribuiu para que os alunos que receberam os vídeos confeccionados compreendessem melhor sobre as drogas e as consequências de seu uso abusivo. Mesmo em ambiente remoto, é necessário que haja uma desenvoltura nova para alcançar o público-alvo e conseguir derrubar as barreiras impostas pela pandemia da Covid-19. E como contribuições do projeto na formação acadêmica do estudante e para a sociedade, o projeto de extensão desenvolvido cooperou com a democratização do conhecimento sobre as drogas, como pode ser percebido a partir da crescente adesão do público às plataformas utilizadas para o desenvolvimento do projeto, bem como receberam os vídeos confeccionados. Bem como os dados apresentados por essa plataforma. E o projeto contribuiu para que os alunos que receberam esses vídeos, né, que foram confeccionados pelos os discentes, compreendessem melhor sobre as drogas e as consequências de seu uso abusivo. As ações por meio de mídias educativas contribuíram significativamente para a educação em saúde e podem ser exploradas cada vez mais, e a partir disso estamos podendo atingir nosso objetivo principal, que é falar sobre as drogas, né? E suas consequências em geral. E muito obrigada pela atenção a todos. Ok, obrigada, Daniela. Vamos concluir a avaliação. Bom, agora vamos chamar o segundo apresentador para o trabalho cujo título é Ações de Telesaúde sob uma perspectiva multidisciplinar, relato de experiência em usuária com incapacidade pós-Covid-19. Vocês me ouvem bem, pessoal? Também está apresentando direitinho, né? Sim, Caroline. Certo. Vou colocar aqui a tela cheia. Qualquer coisa vocês me avisam, algum problema, tá bom? E aí eu vou começar a apresentação. Bom dia a todo mundo. Me chamo Caroline Cavalcante Vidal, sou estudante de terapia ocupacional e faço parte de um projeto que eu vou falar um pouquinho mais para frente como ele funciona. E hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho titulado Ações de Telesaúde sob uma perspectiva multidisciplinar, relato de experiência com usuário com capacidade pós-Covid, que eu construí em conjunto com Cristiane, Gabriela, João Pedro, Matheus, Rayane e Ruth, e com as professoras orientadoras Cíntia, Wesley e Rosalie. Antes da gente falar um pouquinho do trabalho, é importante a gente ter noção de que, como muitos nós sabemos, a gente chegou a viver nesse momento e ainda vive uma pandemia do Covid-19, que é um vírus causador e que levou diversas mortes, sequelas para aqueles que tiveram a doença e não vieram a falecer,
e marcas irreparáveis na sociedade, tanto no contexto social, tanto no contexto físico, de diversas sequelas que ficaram com pessoas acometidas, e de N formas também em diversos contextos. Nesse sentido, e percebendo a necessidade da atuação tanto dos estudantes que estão engajados em saúde e que vão se tornar os próximos profissionais, foi percebida a necessidade da criação de um projeto de extensão que pudesse dar essa possibilidade da comunidade acadêmica, enquanto estudantes, e os professores, de trazerem um benefício à sociedade, de trazer algum tipo de auxílio nesse período. E, nesse sentido, foi que surgiu um projeto de extensão titulado Educação em Saúde nas Ações de Vacinação contra o Covid-19, Interação do Ensino e Serviço Comunidade. Esse projeto, que conta com a presença de todos os cursos vinculados ao Centro de Ciências da Saúde, no caso, os 9 cursos da saúde, e que acontece, na verdade, de 2 formas principais. Primeiro, com atividades presenciais, acontecendo na época que o trabalho foi realizado lá no Centro de Vacinação do Cordeiro, e também atividades remotas, que dentro dessas atividades remotas foram subdivididas em 3 grupos principais. Primeiro, de atividades lúdicas, voltada a atividades de diversas formas para trazer o assunto do Covid e da prevenção de uma forma menos acadêmica, menos puxada. Mídias e redes, para trazer uma aproximação do projeto e das informações com os usuários pela internet, e também no formato de teleatendimento, que é o que a gente vai aprofundar um pouquinho, que foi a voz do projeto para atingir essas pessoas que tiveram Covid, apresentaram alguma sequela e que não tiveram algum acompanhamento ou ficaram sem algum tipo de tratamento. Nesse sentido, o projeto acontecendo lá no Cordeiro, como, por exemplo, a equipe que ficava lá com a gente, de apoio ao NASF, aos funcionários, os estudantes que iam lá, a entrega de papéis, de tirar foto com placas, enfim, de N formas de interação. E aí, como acontecia o procedimento de chegar aos pacientes para realizar o teleatendimento? Primeiro de tudo, com essa atividade que a gente fazia no Cordeiro, a gente recepcionava os usuários que foram se vacinar e fazia um questionário, perguntava se eles tiveram Covid, não tiveram. Se tiveram, ia para frente e perguntava se tinha tido algum tipo de sequela. Na presença da sequela, a gente questionava novamente se ele estava fazendo algum tipo de acompanhamento e se ele tinha interesse de participar. Se houvesse interesse de participar, a gente preenchia um formulário e constava os dados de informação, como telefone, e-mail, contato, o nome, a UBS de referência, enfim, diversos contatos que a gente pudesse entender quem era aquele usuário e onde ele se encaixava. E após de ser aceite, no segundo momento, pós o momento presencial de reconhecimento, a gente fazia uma ligação e tentava entrar em contato para fazer uma marcação de encontro online com o estudante, com o usuário que tinha apresentado alguma sequela e também com o docente. E, nesse sentido, planejando uma teleconsulta, no sentido de, a depender da comorbidade que aquele usuário apresentava, já indicar para algum profissional que esteja relacionado ao tipo de ajuda que pode ser oferecida. Se era uma questão que dependesse mais de uma ordem de rotina, de fisiológica, enfim, já iria indicando. E, a partir disso, fariam o planejamento e começariam as intervenções nesse acordo. E aí, a partir disso, a gente pôde vivenciar um caso muito interessante, que foi de uma usuária, que ela tinha tido Covid-19 há pouco tempo, e ainda assim apresentava uma fadiga muito excessiva, um cansaço respiratório e uma alopecia. E aí, desde o momento que a gente pôde conhecer ela lá no centro de vacinação, quando ela estava tomando a vacina, né, a gente fez o questionário, aplicou, ela demonstrou interesse, e nesse sentido a gente começou a se organizar para como poderia atender ela da melhor forma. E aí, nesse sentido, a gente se organizou e percebeu que seria interessante que houvessem estudantes da fisioterapia, enfermagem e educação física, isso nesse caso em específico. Em diversos outros casos, outros estudantes se engajaram. E aí, a partir disso, esses discentes foram tentar conhecer ela, conhecer a história, e com a necessidade dela, puderam, de forma online, fazer uma orientação acompanhada com os professores e treinar diferentes exercícios para fazer um fortalecimento pulmonar, fazer um treinamento para a questão da fadiga, indicar algumas atividades, trazer demandas também que pudessem ser conversadas para tentar compreender mais sobre essa alopecia e diversas outras ações que foram acontecendo ao longo das semanas para que ela pudesse se sentir melhor e oferecer esse tipo de serviço.
Além disso, da orientação que foi dada, também foi feito um encaminhamento e orientação para o serviço de saúde de referência. Não no sentido de ligar e fazer a rede, mas de, por exemplo, a usuária ela não tinha muito conhecimento sobre como entrar na rede SUS, como chegar à UBS, e dentro da UBS tentar encaminhar para fazer alguns outros tipos de atendimento. Então, nesse sentido, a gente também pôde conversar com ela, explicar como funciona a rede, explicar como ela poderia entrar na rede, como ela poderia receber acompanhamento mais focado e centralizado, como, por exemplo, a questão da alopecia, que a gente pode perceber que tem muita questão psicossocial, psicodinâmica envolvida. E aí, nesse sentido, seria interessante que ela pudesse procurar um serviço para ter um acompanhamento próximo de casa, ter um acompanhamento de forma ampla. E aí, nesse sentido, depois de algumas semanas de encontros, a gente pôde perceber, vendo ela fazendo as atividades, com a devolutiva dela, uma melhora significativa nas queixas, de uma redução do cansaço, de estar se sentindo melhor e tudo mais. E com essas informações, além dessa melhora, ela também pôde começar a se adentrar no serviço e conseguiu dar continuidade ao tratamento e realizar outros procedimentos paralelos, que ela não sabia que tinha possibilidade, e graças ao projeto dessa ação, visando a saúde coletiva, visando a comunicação entre os estudantes, a comunidade e a rede, isso foi possível. Nesse sentido, tirando como exemplo esse caso que a gente pode vivenciar, dentre muitos outros que também aconteceram e estão acontecendo, a gente pode perceber que essas ações trazem diversos benefícios à comunidade acadêmica e também à sociedade. Primeiro, para a comunidade acadêmica, no sentido de que, enquanto estudantes, a gente meio que foge um pouco da casinha de estar atendendo e atuando somente com o nosso curso e nosso ambiente, e entra na oportunidade de trabalhar junto com outros cursos de saúde, outras áreas, e compartilhar esse conhecimento, e o que é muito interessante, porque é um dos princípios que a gente pensa e percebe para o serviço de saúde no Brasil, e também uma vivência, semelhança e integração no serviço SUS, porque quando a gente está no momento presencial, quando a gente faz a indicação, a gente também entende como funciona a rede e está lá participando junto. Nesse sentido, também é uma ação muito benéfica para a comunidade, porque acontece um atendimento especializado, multidisciplinar, que muitos não têm a oportunidade de receber, e com o projeto, com a entrada, né, no projeto para participar, eles conseguem ter esse atendimento de forma bastante ampla, respeitando todas as condições, buscando atender de forma máxima possível que o projeto cabe, e também um acompanhamento remoto e gratuito, que, como a gente se organiza junto com o usuário, não garante de que seja um momento que ele esteja confortável, que ele esteja disposto a participar, e também os estudantes e os docentes, porque aí todo mundo se encontra de uma forma bacana e pode realizar uma grande troca e principalmente ajudar esses usuários que apresentam essas comorbidades devidas ao Covid. Além disso, concluindo, né, de forma geral, tanto sobre o projeto, tanto sobre o caso, o projeto foi uma forma muito eficaz de aprendizagem coletiva, tanto eu quanto os outros estudantes trazem esse relato, e que as intervenções de saúde podem acontecer de perspectiva multidisciplinar, e que dentro da universidade é muito interessante que a gente tenha esse tipo de educação, pensando nas diferentes áreas de saúde, que formam a equipe, as ações e complementam a rede. Esse daqui é o nosso Instagram para qualquer contato, como eu falei, de mídias e tudo mais. As nossas referências. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Caroline, pela sua apresentação. E agora eu vou chamar a terceira apresentação do trabalho, cujo título é Adaptação de um projeto de extensão ao modelo remoto de ensino. Um relato de experiência. Por gentileza. Professora, antes de iniciar a terceira apresentação, eu queria pedir, por favor, a quem está apresentando, no início da apresentação, falar o nome completo e também falar qual o orientador que está presente na sala fazendo o apoio, né, da apresentação. Então, assim, Caroline, tu pode me dizer se tem alguma orientadora do teu projeto aqui na sala? Eu tenho a professora Wesla. Ótimo, obrigada. Boa apresentação a todas. Obrigada, Eliane. Bom dia, gente. Estão me escutando direitinho? Eu vou aqui apresentar, só um momento.
Tá dando para ver? Sim, Amanda. Pronto, então, bom dia, gente. O nosso trabalho é a adaptação de um projeto de extensão ao modelo remoto de ensino, um relato de experiência, e os autores sou eu, Amanda Maiara, e João Paulo dos Reis. E a nossa orientadora é a professora Carmen Lígia Burgos Ambrósio, que está presente aqui na sala. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Então, Bioquímica Solidária, ele teve início em 2007 no Centro Acadêmico de Vitória, como uma atividade obrigatória da disciplina Bioquímica da Nutrição, que é paga no terceiro período, e através dele, os alunos de nutrição, eles apresentam um tema para os outros alunos dos outros cursos da área de saúde, de biológicas, que estejam cursando disciplinas como bioquímica, fisiologia e afins. E a apresentação do Bioquímica Solidária, ela ocorre por meio de teatro, de vídeos, filmes, jograis, músicas, poesias, literatura, dança e outros recursos criativos, de forma que esse assunto de bioquímica ele seja transmitido ao público através de uma linguagem acessível e também divertida. E aí os alunos ouvintes, eles são responsáveis no dia por levar um biokit. E o que seria esse biokit? É um kit de materiais de higiene ou de alimentos que é montado conforme a necessidade de cada instituição que vai ser atendida, e aí ele funciona como uma espécie de ingresso. Então, para assistir, os alunos levam essa doação. E aí a entrega desses biokits para as instituições que são atendidas acaba estreitando os laços entre os alunos e a comunidade. Isso fez com que houvesse a possibilidade de fazer visitas durante o semestre à instituição que é acolhida pelo projeto. E nessas visitas, os alunos eles promoviam dinâmicas, eles promoviam ações de educação nutricional. Isso tem uma contribuição para a formação acadêmica do aluno e também promove um diálogo horizontal, universidade e comunidade, em que essas experiências e os conhecimentos eles vão ser partilhados de uma forma mais igualitária. E aí, com a pandemia, veio o desafio de como transformar um projeto que era tão presencial no formato online, para que a gente pudesse dar continuidade. E aí a gente teve que buscar alternativas para que a gente pudesse alcançar tanto a comunidade acadêmica quanto as pessoas fora da universidade também. E aí tem a internet e as redes sociais, que segundo a TIC Domicílios, que ela é uma pesquisa realizada desde 2005 e tem como objetivo mapear o acesso às tecnologias, inovações e comunicação nos domicílios urbanos e rurais do país, e essas formas de uso também por indivíduos de 10 anos de idade ou mais. Essa pesquisa ela evidenciou que 134 milhões de pessoas acessam a internet, o que equivale a 3 a cada 4 brasileiros. E aí, devido a essa popularidade das redes sociais e também a possibilidade de ter um espaço virtual que permite o acesso facilitado à informação, à comunicação e engajamento, surgiu a ideia de levar o projeto para as mídias digitais também, para que mesmo durante o período da pandemia, a gente pudesse continuar com o projeto. E aí a nossa entrada nas redes sociais foi através do Instagram. Então, foi criado um Instagram para o projeto, onde 2 alunos eram responsáveis pelo gerenciamento desse perfil, que no caso era eu e o João. E aí as publicações, elas eram produzidas por nós dois e também pelos outros alunos integrantes da equipe. E aí nós tínhamos um cronograma com 2 postagens semanais fixas, e os assuntos eram assuntos relacionados à bioquímica da nutrição e também alguns assuntos relacionados à saúde, dinâmicas para se fazer durante a pandemia com adultos e idosos, que era... Só um momentinho, deixa eu só passar esse carro aqui. Que eram os 2 públicos atendidos pelo projeto nas instituições que a gente atendia cada apresentação. E aí, antes de ser publicado, esses conteúdos eles eram
avaliados pelas professoras, professora Carmen e professora Raquel, e a gente tentava passar essa informação de uma forma acessível, para que tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade externa, ao receber aquela informação, pudesse assimilar. E aí hoje a gente conta com 543 seguidores e já temos 155 publicações nesse Instagram. E a segunda rede social foi o YouTube, que aí com a volta da disciplina, nesse período de aulas obrigatórias, a gente precisou de um meio que pudesse continuar com as apresentações nesse formato online. Então, a gente criou um canal no YouTube do projeto para fazer essas transmissões. E aí, nós hoje temos 208 inscritos e já passamos de 2.117 visualizações. E aí, nesse canal, houve uma interação entre os monitores e os alunos da disciplina para que a gente acertasse os vídeos tudo direitinho, para que no dia pudesse fazer a transmissão ao vivo. E aí, os biokits, que antes eles eram entregues presencialmente, agora, nesse formato online, a gente transformou para Pix e transferências bancárias diretamente para a instituição. Então, os alunos que quisessem e pudessem doar, a gente enviava, disponibilizava o link, e eles faziam aquela doação diretamente para a instituição. E mesmo sendo num período remoto, e que não era obrigatória essa doação, nós ainda assim conseguimos arrecadar uma boa quantia em dinheiro para as instituições que foram ajudadas pelo projeto. E a conclusão é que, dessa forma, com essa adaptação, foi possível expandir o projeto Bioquímica Solidária para além dos muros da universidade, alcançando públicos que antes não teriam acesso ao projeto, em decorrência das apresentações serem mais restritas e também pela limitação do próprio espaço físico. E aí também pôde-se, então, constatar o notório impacto das redes sociais como um instrumento de divulgação do trabalho de extensão feito pela universidade. E aqui estão as nossas referências. Por gentileza, Amanda, quando eu clico aqui o nome dos avaliadores, dos apresentadores, eu não estou identificando seu nome aqui. Professora, a Amanda ela foi substituída, quem seria era João Paulo. E aí a senhora vai clicar em outro, lá no final do Forms. E aí a senhora... Ele tem outro, né? Isso. Entendi. Tá. Então, eu coloquei outra Amanda. Tinha várias Amandas aqui, eu não soube dessa informação. Exato. Aí tem um tem nome que colocar em completo. outros e Tem um nome completo. Deixa eu ver aqui. É Amanda Maiara da Silva Santana. Aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui, para não ficar incorreto essa... Não, no Forms não tem o nome dela completo. Não tem, né? Não, a senhora vai clicar em outro, e se tiver outro campo, a senhora vai colocar o nome dela completo. Tem Diga aí embaixo, o nome, é depois Amanda. clique em outros, aí tem como digitar embaixo o nome dela. É Maiara Amanda Maiara da Silva Santana. da Silva Santana. Ok, deixa só um minutinho, viu? Porque ficou um pouquinho atrasado por conta da adaptação. Só um minutinho, pessoal, para eu concluir aqui. Como era o nome do rapaz que ia apresentar? Pode repetir, por favor? É João Paulo dos Reis Gonçalves Nascimento. Ok, porque ele não está deixando, se não colocar o João Paulo. Tem uma opção outro, Juliana. Eu sei que tem, mas no meu ele não deixa eu submeter se eu não colocar o João Paulo e no outro colocar a Amanda, entendeu? Não, Juliana, deixa eu dizer, quando na parte de João Paulo, no final dessa lista, né, desse campo,
Tem o nome Eu outro. sei, eu já coloquei. Só que eu quero colocar quem iria apresentar antes. Porque Aí- fica em vermelho e eu não consigo submeter. Bom, podemos seguir agora. O próximo será o trabalho cujo título é Atividade, Análise Bacteriológica e Perfil de Resistência de Isolados de Água em Escolas da Rede Pública de Olinda e Recife, Pernambuco. Sou eu, um segundo. Tá aparecendo aí? Alô? Sim, Micaela, está aparecendo. Bom, bom dia, gente. Meu nome é Micaela Gomes. Eu fui orientada pelo professor Carlos Weber e eu trabalhei com análise bacteriológica e perfil de resistência de isolados de água em escolas da rede pública de Olinda e Recife, lá no departamento de microbiologia. Bom, doenças que são causadas por veiculação hídrica podem acometer qualquer indivíduo de qualquer faixa etária, porém, indivíduos em faixa etária escolar, como crianças e adolescentes, eles acabam sendo mais propensos por conta de não ter seu sistema imune totalmente desenvolvido ainda. Então, eu, na verdade, analisei, né, amostras dos bebedouros desses colégios de escola pública do ensino fundamental e foi feita a análise bacteriológica e também a medição do pH dessa água. E, além disso, foi feita uma aplicação de um questionário sobre a higiene desses locais de armazenamento, ou seja, se havia a higienização das caixas d'água, dos bebedouros, se havia a troca dos filtros desses bebedouros, esse tipo de coisa, para a gente correlacionar com nossos achados no final. Bom, para fazer essa análise foi utilizado alguns meios de cultura, como o caldo lactosado de concentração dupla e concentração simples, o caldo lactosado verde brilhante a 2%, o plate count AGA para as contagens de heterotróficos e o meio EC. Cada um desses meios possui um modo de preparação distinto, mas eu não vou falar cada um deles aqui, porque senão vai dar 1000 horas de apresentação. Mas, basicamente, seguindo conforme a embalagem, né, do meio, você pesa certa quantidade desse meio de cultura, dissolve em determinado ml de água, né, 1000 ml de água destilada, distribui nos tubos de ensaio, 10 ml em cada tubo, tampa esses tubos, esteriliza a 121 graus Celsius na autoclave durante 15 minutos, deixa esfriar e depois guarda no refrigerador e a gente pode utilizar esse meio de cultura por ali até uma semana. Lembrando que esse tubo de ensaio, ele contém um tubo de Durham no seu interior e é através da formação de gás dentro desse tubo de Durham que a gente considera a positividade do teste. Um dos passos triviais para uma boa análise é os procedimentos corretos para a coleta. Então, antes de acontecer a coleta, as mãos elas devem ser higienizadas com água e sabão, a torneira onde a gente vai coletar essa água também deve ser higienizada com álcool 70, e a gente também flambou essa torneira, e depois abriu ela, deixou 2 minutinhos, a água escorrendo, e só depois a gente fez a coleta. A coleta foi feita em um recipiente previamente esterilizado, transparente, e cerca de 3/4 desse recipiente foi cheio com essa água da coleta. Depois que é feita essa coleta, ele é tampado, identificado, a gente anota o endereço, hora, nome e o número da amostra. Depois de preencher essa ficha, é colocado dentro do isopor e levado para o laboratório para ser analisado em até 24 horas. O procedimento utilizado, né, para a identificação de coliformes totais e de Escherichia coli foi a técnica dos tubos múltiplos. Foi utilizado 9 tubos de ensaio distribuídos de 3 a 3,
cada um dessa série de 3 possui uma alíquota diferente, distinta. Então, a alíquota de 1 por 1, 1 por 10 e 1 por 100. E é feito o teste presuntivo, que ocorre com o meio de cultura de concentração dupla, nas alíquotas de 1 por 1, e as demais alíquotas a gente utiliza um meio de concentração simples, inocula essa alíquota dentro desse meio de cultura, tampa e essas amostras são incubadas a 35 graus durante 24 a 48 horas. Caso haja positividade desse teste, que é justamente a formação desse gás dentro do tubo do RAM, a gente passa para o teste confirmativo, onde a gente pega todos os positivos e passa para outro meio de cultura, que é o verde brilhante Billy, e repete o processo, né? Leva para estufa a 35 graus Celsius durante 24 a 48 horas. Para a contagem de heterotróficos, a gente usou 1 ml da amostra da coleta, adicionou numa placa de Petri, depois adicionou o meio, plate contra água, homogeneizou, deixou solidificar e então foi levado para a estufa durante 48 horas a 35 graus. Para a medição do pH, foi utilizado um potenciômetro, que foi previamente calibrado, e os eletrodos foram devidamente lavados com água destilada. É bom salientar que a portaria de número 5 de 2017 do Ministério da Saúde fala que as águas distribuídas devem permanecer numa faixa de pH entre 6 a 9,5 e a contagem de heterotróficos não devem exceder 500 unidades formadoras de colônia por ml. Essa portaria ela não fala nada sobre a quantidade limite de coliformes totais. E é basicamente isso. A gente sabe que se houver um número muito acima de 500 unidades formadoras de colônia, isso pode acabar com que o indivíduo tenha alguma doença. E resultados. E partindo para os resultados, bem rapidinho, a gente analisou 8 amostras, então foram 8 escolas, todas elas tinham um abastecimento advindo da Compesa. A maior parte delas possuía um pH dentro da faixa de normalidade exigido, apenas 3 delas tinham um pH um pouco abaixo do recomendável. 4 dessas escolas, ou seja, metade dessas escolas, elas possuíam um número excedente de heterotróficos, né, maiores do que 500 unidades formadoras de colônia, e vale salientar que, dentre dessas que excederam o limite, elas afirmaram que não faziam higiene, a maioria delas afirmaram que não faziam higiene regular dos depósitos de água, nem a manutenção dos filtros. Nenhuma positivou para Escherichia coli, porém, metade delas ali apresentavam coliformes totais. E para finalizar, bem rápido, de maneira bem resumida, esse trabalho mostra como é importante, né, a manutenção dos padrões de potabilidade da água, tanto para o bem-estar dessas crianças, dos indivíduos em idade escolar, como dos professores e pessoas que trabalham nessas instituições. E também é bom para a gente lembrar da importância da higienização dos locais de armazenamento de água. E foi basicamente isso, eu falei muito rápido, porque tinha muita coisa e eu não queria exceder o tempo. Obrigada, e foi isso. Ok, obrigada. Vamos passar ao próximo apresentador. O quinto trabalho, cujo título é Atividade Antibiofilme da Equinácea purpúrea frente a isolados clínicos de Staphylococcus aureus. Com licença. Micaela, tem algum orientador aqui na sala com você? Não. Certo. Aos próximos alunos para apresentar, por favor, informar o nome completo e se tem algum orientador na sala junto com vocês. Boa sorte, boa apresentação.
Agora, desculpa, não tinha ligado o áudio. Bom, bom dia, meu nome é Estevão Teixeira Gomes. Fiz meu trabalho no Departamento de Ciências Farmacêuticas, no Laboratório de Microbiologia Clínica, sob orientação da professora Ana Beatriz, que também está na sala. Passa aqui. Bom, sabe-se que um dos grandes problemas no tratamento de infecções bacterianas atualmente é os mecanismos de resistência que têm atrapalhado no combate farmacológico às infecções, e um desses mecanismos é a formação de biofilmes, que, por definição, é a formação de uma ou várias camadas de bactérias, juntamente com polímeros, numa superfície biótica ou abiótica, aderidos, com a membrana heterogênea de matriz extracelular, que diferencia o meio externo do meio interno desse biofilme, no qual essas células internas elas são isoladas do meio externo, que pode ser hostil à vida dessas células bacterianas. Vale ressaltar que a presença desses biofilmes dificulta o tratamento, porque os fármacos não conseguem alcançar as concentrações, não conseguem alcançar em concentrações ideais as células internas, essas células bacterianas internas, e assim essas bactérias têm a possibilidade de dar continuidade a esse processo infeccioso. Sabe-se que uma dessas bactérias que tem esse mecanismo de resistência é a Staphylococcus aureus, uma bactéria gram-positiva, que normalmente faz parte da microbiota, principalmente da pele e mucosas, e que eventualmente é responsável por algumas infecções oportunistas. Além da formação do biofilme, ela apresenta outras características de resistência, como o fenótipo de resistência à meticilina, e que ela também apresenta um grande índice de infecções relacionadas à assistência à saúde, e pode causar problemas como sepsis, pericardite, síndrome de choque tóxico, entre outros. E a formação do biofilme também é muito comum em processos invasivos, como o uso de catéteres, dentre outros. Como eu já falei, a resistência bacteriana ela causa problemas, causa aumento da mortalidade desses pacientes e também pode agravar, aumentando o tempo de internação. Um dos mecanismos, uma das saídas, na verdade, para essa diminuição esse problema de resistência é achar novos ativos, e os fitoterápicos aparecem como uma possibilidade, dentre eles a Echinacea purpurea, que é natural da América do Norte, mas que já é cultivada aqui no Brasil, que já apresentou outras atividades, dentre elas a atividade antimicrobiana, e já foi usado no tratamento de infecções do trato respiratório superior e infecções urinárias. Tendo esse contexto em vista, o objetivo desse trabalho foi verificar se a Echinacea purpurea, o extrato de Echinacea purpurea, apresenta atividade antibiofilme sobre os isolados clínicos de Staphylococcus aureus. O primeiro passo do trabalho foi fazer o teste de suscetibilidade. Foram usados 3 isolados de Staphylococcus aureus, que foram preservados no laboratório de microbiologia clínica, lá do Departamento de Ciências Farmacêuticas. O extrato foi obtido comercialmente numa farmácia de manipulação do Recife, e a partir disso foi feito o trabalho. A solução hidroalcoólica foi de 20%, foram feitas 2 soluções, no qual a solução trabalho ficou na concentração de 125 mg por ml, e foi feito todo o processo de esterilização, filtração, e vale ressaltar também que o trabalho foi feito em microdiluição, em 10 concentrações, no qual a maior foi 125 mg por ml e a menor 0,24 mg por ml. O inóculo bacteriano foi ajustado segundo a escala 0,5 McFarland, utilizando culturas jovens que foram previamente incubadas, e ao final dessa padronização elas apresentaram uma concentração final de 5 vezes 10 elevado a sexta, e vale ressaltar também, como eu falei, o teste foi feito em microdiluição, utilizando como meio de cultura o caldo Agamiller-Hinton, em microplacas, 96 poços, e a avaliação dos resultados foi feita previamente pela avaliação visual e também pela espectrofotometria, no qual foi feito o cálculo da densidade óptica de cada poço. Aqui a gente tem a microplaca que foi usada já com cada solução em seus poços, e à direita a gente tem o espectrofotômetro, que foi usado para fazer a densidade óptica. Já o teste antibiofilme foi feito primeiro com a formação dos biofilmes, foi feita uma suspensão bacteriana a partir de 3 ml, numa solução salina,
e adicionou-se 200 microlitros dessa solução à microplaca, onde foi feita a formação do biofilme. O segundo passo foi, já na placa de teste, fazer a distribuição da água destilada do meio de cultura, no caso o H. Miller Hinton. Foram utilizados 25 microlitros do extrato a 125 mg por ml de concentração e 40 microlitros do inóculo ajustado. Também foi feito depois o teste do cristal violeta também para avaliar se houve inibição na formação do biofilme. Aqui como resultados, a gente teve que os 3 isolados foram suscetíveis, sendo a cepa padrão, a TCC, teve uma mínima concentração inibitória menor de 3,9 mg por ml, e as outras 2 tiveram mínimas concentrações inibitórias de 7,8 e 15,62 mg por ml. Já o teste antibiofilme, o resultado principal foi que o extrato hidroalcoólico de equinase purpúrea não apresentou resultados significativos sobre a inibição desse biofilme, Staphylococcus aureus. Aqui a gente tem rapidamente algumas imagens da microplaca, quando foi feito esse teste em duplicata, a gente vê os 3 isolados e o branco que foi usado para fazer o teste de densidade óptica. Aqui a gente vê o teste de densidade óptica depois da espectrofotometria e cada resultado sobre cada poço. É a mesma placa, só que aqui é depois do teste de densidade óptica. Aqui é outro método de visualização, também utilizando a TCC, que é a cepa padrão, e as 5 maiores concentrações. E para finalizar, como conclusão, foi visto que o extrato foi suscetível, apesar dos bons resultados no teste de suscetibilidade, o extrato hidroalcoólico de equinase purpúrea não foi capaz de inibir significativamente a formação de biofilmes dos isolados clínicos de Staphylococcus aureus. Tem essa perspectiva de fazer novos trabalhos com o extrato, fazer testes antibiofilmes e testes fitoquímicos também para identificar metabólicos secundários desse extrato e seguir com os testes com a equinase purpúrea. E é isso. Ok, muito obrigada, Estevam, por sua apresentação. E é sempre interessante apresentar resultados, mesmo que sejam resultados negativos, porque isso aí, sem dúvida, vai trazer uma contribuição para a ciência, uma vez que há sempre uma tendência de só se apresentar, só se publicar resultados positivos, bons resultados. Mas o resultado negativo, ele também é muito importante para a ciência. Obrigada. Vamos seguindo agora a 6ª apresentação, cujo título é Atividades lúdicas como forma direcionada na propagação informacional referente à vacinação contra a Covid-19. Vou botar para apresentar aqui um minutinho. Vocês conseguem ver certinho? Sim, Estevão, tem como tu bloquear teu microfone, por favor? Obrigada. Larissa, boa sorte. Obrigada. Bom dia, eu me chamo Larissa Barreto, sou do curso de Fonoaudiologia, certo? E o título do trabalho é Atividades lúdicas como forma direcionada na propagação informacional referente à vacinação contra o Covid-19. A orientadora é Rosali, ela não pôde estar presente hoje porque ela está doente, mas o Ed ela está representando. Tendo em consideração o cenário que levou à ação, né, nosso projeto de extensão, foi a pandemia, né, causada pelo coronavírus, que começou a assolar o mundo em 2019, né, em dezembro, e que no Brasil chegou em meados de março de 2020. Então, diante desse cenário, a comunidade científica mundial se reuniu, né, com a maior rapidez para poder desenvolver vacinas
e diminuir o número de mortes, né, que pudessem ser causadas pelo vírus e também o número de casos. Sabendo disso, quem somos nós? Somos o projeto de extensão Educação e Saúde nas ações de vacinação contra o Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco. Somos de caráter multiprofissional, certo? Em vários cursos de saúde e temos o foco, né, no caso das ações lúdicas, na passada de informação contra a Covid e da prevenção. Então, nosso objetivo é justamente esse, promover a conscientização e educação referente à vacina e à prevenção contra essa doença. E o público envolvido é a população do Recife. Hoje temos um plano vacinal a partir de 12 anos de idade, mas nossas atividades lúdicas, nossas dinâmicas são direcionadas também para o público menor, certo? Os profissionais de saúde, tanto os profissionais que trabalham lá, quanto todos os profissionais, os discentes, os docentes, e o local da ação foi no Centro de Vacinação do Parque de Exposição do Cordeiro, em Recife. Aqui a gente tem duas fotos, certo, para ilustrar o local, aqui a sede, e embaixo a gente tem o drive-thru, que também é de local para vacinação, e as parcerias, né? A Prefeitura do Recife, elas nos disponibilizou o local, a Cremer nos doou máscaras, a Infa e a Guararapes o álcool em gel, e a Richon nos doou o suporte de álcool em gel. E a metodologia, né? Somos vários cursos de saúde, como eu havia falado, e no subgrupo de atividades lúdicas, a gente tem estudantes de fonoaudiologia, de farmácia, de educação física e de nutrição, que em conjunto montaram dinâmicas para oferecer essa passada de informação, né, da vacinação e da prevenção também. E aqui estão as nossas atividades lúdicas, né? A gente tem plaquinhas temáticas, amarelinha, o fato ou fake, quadro dos sonhos e o mês temático, que eu vou destrinchar direitinho agora. As plaquinhas temáticas. A gente sabe que com essa questão da vacinação, a diminuição do número, né, da idade, muitas pessoas se viram numa situação de ansiedade e anseio pela vacina. E como o público jovem, não só o público jovem, né, o público em geral, hoje em dia usa muitas redes sociais, a gente confeccionou plaquinhas temáticas, né, como me vacinei, viva o SUS, use máscara, para poder as pessoas registrarem esse momento. Essas fotos, elas foram autorizadas, certo, pelas pessoas para postagem na nossa plataforma digital do Instagram e também nas redes sociais das próprias pessoas, né? Isso leva a uma aproximação do público em relação à influência também com quem está vendo essa postagem, para poder incentivar a vacinação. E a amarelinha, né? A amarelinha, como todo mundo conhece, é a brincadeira infantil, e não é diferente nesse caso que a gente usou. A gente adaptou a brincadeira, né? Seguindo a mesma lógica das etapas. Então, a gente montou duas listas, uma para os adultos e uma para as crianças, sendo as crianças o público que mais aderiu à brincadeira. E tem exemplos aqui das fases, né? A gente pergunta, o uso de máscaras é indicado para crianças? Devo dividir a garrafa de água com outra pessoa? Principalmente nessa fase de volta às escolas, né? É sempre bom introduzir essas informações. Então, a criança respondia, e à medida que ela respondesse e acertasse, ela passava de nível. E aí, a gente sempre introduzindo essa informação de acordo com o conhecimento pré-existente já que a pessoa tinha. Fato ou fake, né? A maior adesão do fato fake foi adolescentes e adultos. A gente sabe que com a pandemia teve muitas propagações de informações falsas que foram levadas também, né, pela população a apelar. A gente conversou muito com as pessoas para poder conscientizar. Então, a gente montou uma lista que tem as plaquinhas que a gente fez também, e a lista, né, como vocês estão vendo na foto, e a gente perguntava, são cerca de 10 perguntas, e eu coloquei duas aqui. Aí a gente observava o conhecimento da pessoa sobre isso, para poder diretamente fazer uma informação mais direcionada. Aí aqui, é permitido tomar a vacina apresentando febre? Dependendo do que a pessoa, o participante dissesse, a gente conscientizava essa pessoa, né? É normal sentir reações após tomar a vacina, à medida que
que isso fosse sendo elaborado para a pessoa, a gente ia dando as informações corretas, né? E anulando essas fake news. E sempre enfatizando, levem adiante a informação, já que vocês agora sabem, e passem adiante para poder a população ter um alcance maior. Outra dinâmica foi o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos teve o intuito de restabelecer, né? A gente sabe que o período de pandemia foi um período de muitas perdas, certo? Que perduraram por muito tempo em relação ao emprego, em relação à morte em si. E aí a gente incentivar as pessoas para poder escrever o sonho delas, certo? E o que é que elas querem fazer depois da pandemia. E com o intuito de aproximar essas pessoas com elas mesmas e também com os profissionais de saúde, né? E aí, essa foi uma das dinâmicas também, com esse resultado de restaurar a esperança na população. E no mês temático, a gente tentou fazer algo que saísse um pouquinho da temática do Covid, porque muitas pessoas deixaram de se cuidar por conta do Covid, por conta do medo de ir em hospitais. Então, a gente estabeleceu cada mês, por exemplo, aqui, o Novembro Azul, né, que é de prevenção do câncer de próstata, o Outubro Rosa, que é do câncer de mama, a gente sempre falando as informações para as pessoas não esquecerem de se cuidar, procurarem atendimento, né, para poder cuidar da saúde também, de uma forma geral, e com as medidas de prevenção, né, ir para o hospital com máscara, usando álcool em gel, higienizando sempre as mãos. Então, os resultados obtidos foram de suma importância, sério, para a população. Todas as pessoas que a gente conseguiu falar nas atividades lúdicas e também nas ações lá de conversar mesmo com as pessoas, a gente conseguiu fazer com que pessoas tomassem a vacina, pessoas perdessem o medo e passassem isso para outras pessoas, né? Que era o intuito é justamente esse, da gente dar informação, fazer com que a pessoa entenda a informação verdadeira, né? Entenda os métodos de prevenção, entenda que a vacina é necessária e fale isso para outras pessoas também. Então, a disseminação da informação, das informações verídicas para a população, que era um resultado que a gente tinha em mente, conseguiu ser efetivado, né? Junto com a adesão da vacina e das medidas de prevenção também. E para a gente, da formação acadêmica, é muito importante estar inserido em projetos de extensão, como a gente sabe, ainda mais numa situação dessa de pandemia, né? Muitas pessoas estão vivendo isso pela primeira vez, e aí a gente buscou essa forma, foi uma forma contributiva para poder aproximar a gente das pessoas e passar as informações referentes à saúde, nesse cenário pandêmico, né? Com a contribuição informativa e essa participação. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Larissa. Vamos seguindo. O próximo trabalho a ser apresentado é Atuação Comunitária em Saúde no Enfrentamento à Covid, Relato de Experiência. Está apresentando a tela? Sim. Sim. Oi, pessoal, bom dia. Eu me chamo Raíssa Maria Leite de Freitas e eu vou apresentar um pouco sobre a atuação comunitária e comunicação popular em saúde no enfrentamento à Covid-19, um relato de experiência. E aí nós temos uma equipe de 25 pessoas, que eu coloquei aí o nome de cada aluno, porque todos fizeram parte do projeto. E como orientadora nós temos a professora Márcia Maria Dantas Cabral de Mello, que ela está presente na sala, certo? Bom, para começar eu queria falar um pouco sobre como surgiu o Coletivo ID19. O Coletivo ID19 ele surgiu do interesse de monitores da disciplina de saúde coletiva, uma disciplina que é dada pela professora Márcia, que em meio à pandemia da Covid-19, elas tiveram a ideia de trazer à população um conhecimento um pouco mais seguro e baseado em fontes mais seguras e confiáveis sobre a pandemia, sobre a Covid-19 e o que fazer, todos os cuidados que se deve ter e tudo mais. Bom, o projeto ele tem essa ligação da ação comunitária aliada à intervenção das mídias sociais e aí apresenta essa capacidade de uma ampliação dessa resposta.
porque chega mais rápido a informação para o leitor, então isso contribui demais. E aí a gente fala de uma importância da atenção primária, né, para acolher essas demandas que são decorrentes da comunidade em relação à Covid-19 e os demais problemas de saúde, como não só a Covid-19. E aí, aborda através de ações de abordagem comunitária, familiar e individual, sobre uma lógica de um território e de uma multidisciplinaridade. E aí, o projeto, ele objetiva apresentar um relato de intervenções de comunidade de comunicação popular, né, na saúde, por meio de uma atuação comunitária, através do nosso projeto de extensão, que ele é intitulado como o Enfrentamento da Covid-19 nas redes sociais, e ação de comunicação e apoio social às populações vulneráveis de territórios da atenção básica, mais conhecido como Coletividade-19, nas redes sociais. E aí essa perspectiva da pesquisa e da intervenção na realidade social que foi selecionada, o projeto ele vai se basear em um princípio tanto ético quanto humanístico. E aí ele foca tanto na empatia, como na democracia popular e participativa, nas trocas dos saberes, na solidariedade cidadã. E aí essas ações, elas foram desenvolvidas entre um período de abril até outubro de 2021, através das nossas redes sociais do Instagram, e também teve atividade através do YouTube. E nós contamos com uma equipe, são 3 docentes da saúde coletiva do Departamento de Odontologia e 25 estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. Esses estudantes, eles não são apenas do curso de odontologia, nós temos alunos de psicologia, nós temos alunos de farmácia e nós temos alunos de educação física também. Bom, e a nossa parceria do nosso projeto nesse novo ano, né, nesse novo ciclo, foi com o projeto da Praça do Cristo. E aí essa Praça do Cristo, ela atua numa das comunidades do território lá de Jardim São Paulo, no Distrito Sanitário 5, em Recife, onde há um dos estágios de odontologia que tem da UFPE. Bom, como percurso metodológico, ocorreu a partir de um planejamento. Raíssa, por gentileza, desculpe me interrompê-la. Teu som fica balançando muito se você falar mais próximo, porque tem hora que a gente quase que não ouve. Será que é o... Obrigada. Deixa eu fechar a janela para ver se ajuda. Melhorou? Sim, melhorou. Pronto. Quer que eu volte? Ou eu posso continuar? Desculpa, pode seguir. Desculpa, pode ir. Não, sem problemas, professora. Fica à vontade. Qualquer coisa, é só interromper. Aí, como percurso metodológico, ele ocorreu a partir de um planejamento de intervenção socioeducativa, e aí esse método ele foi dividido em 2 fases. E aí essa primeira fase foi um diagnóstico situacional com comunitários sobre a Covid-19, que aí foi quando a gente teve um momento reservado com o responsável pela Praça do Cristo, que é Regis, junto à sua esposa, que é Sibéria, e aí a gente conversou com ele através de uma roda de conversa, sabendo sobre de acordo com o pretexto da educação em saúde, a gente foi levantado temas para a elaboração de uma cartilha, porque foi visto por ele, através deles, que a comunidade tinha um pouco de dificuldade sobre a pandemia em si, sobre certos termos que eram usados, termos científicos, que acabavam dificultando o conhecimento da comunidade. Então, foi solicitada a ideia de uma cartilha, que eu vou falar um pouco mais à frente. E aí, a segunda fase foi quando a gente foi a parte mais ativa do projeto, que foi quando tudo foi colocado em prática, foi quando a gente foi realmente para a comunidade, e foi uma jornada científica, estudantil, solidária, e teve o objetivo dessa coleta, da distribuição, tanto da coleta quanto da distribuição de alimentos, cestas básicas na comunidade. E aí foi um desenvolvimento de ação que foi subsidiado por encontros e monitoramento, através de tanto encontro pessoal como videoconferências, e aí a gente teve tanto um contato relacional como afetivo com todos da comunidade, né? Que a gente pode ter um contato mais íntimo, e esse trabalho foi coletivo tanto entre os docentes como os discentes que estavam presentes, também com o coletivo de voluntariado e também com a comunidade que estava presente. Bom,
Como atividade desenvolvida e o resultado obtido, parcial ou total, a gente teve encontros na comunidade da Praça do Cristo para conhecer e se aprofundar mais sobre a comunidade e, através disso, descobrir as reais necessidades que ela apresentava. Através disso, foi pensado junto ao responsável pela comunidade, que foi o Regi, na elaboração da cartilha, com uma linguagem de fácil compreensão para possibilitar a população e o acesso à informação, aprendizagem e conscientização sobre os aspectos, termos e cuidados a serem tomados em relação ao coronavírus. E aí também tivemos um encontro na comunidade no dia 12, no feriado do Dia das Crianças, para realizar atividades e ensinamentos para as crianças através dessa festividade que teve do Dia das Crianças na comunidade da Praça do Cristo, lá em Jardim São Paulo. E aí também ainda uma atividade que está em planejamento, ou seja, um resultado parcial, é um encontro que teremos na Universidade Federal de Pernambuco para falar um pouco mais sobre o mundo universitário para esses adolescentes e trazer eles um pouco mais para perto, trazer esse conhecimento, mostrar um pouco mais da universidade e deixar eles mais perto sobre esse mundo universitário que é tão distante para alguns. Aqui eu trouxe algumas fotos sobre a cartilha que foi construída, né? E aí a cartilha ela não falou só apenas da Covid-19, mas de acordo com as reuniões que tivemos e sobre tudo que pudemos coletar sobre a comunidade, vimos também a necessidade de falar um pouco sobre as arboviroses. E aí são apenas algumas fotos, mas tem todos os detalhes na cartilha, explica muito bem sobre a Covid-19, sobre todos os cuidados que se deve ter, como também sobre as arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. E aí tem a cartilha toda explicativa para passar para a comunidade. Bom, os aprendizados que a gente teve no nosso projeto que oportunizou vivências de ativismo social em uma solidariedade comunitária, ampliou o entendimento sobre o agir em saúde na atenção primária, com foco na comunicação e na educação popular, que foi o que fizemos ativamente na comunidade, através de conhecimentos básicos sobre as reais necessidades para a comunidade em tempos de pandemia. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Raíssa. Bom, dando continuidade, vamos seguir agora a 8ª apresentação. Atuação do sanitarista e educação permanente na pandemia de Covid-19, um relato de experiência da extensão universitária. Bom dia a todos. Vocês conseguem ver a apresentação? Está em tela cheia? Não está em tela cheia, mas dá para ver. Só um momento, deixa eu tentar colocar em tela cheia. Ficou em tela cheia? A tela não está apresentando. Agora sim. Certo, obrigada. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Jennifer. Eu sou graduanda em saúde coletiva no CAV e hoje eu vou trazer um trabalho intitulado Atuação do Sanitarista e Educação Permanente na Pandemia de Covid-19, um relato de experiência de extensão. A orientadora foi Fabiana Souza, mas ela não pôde estar presente aqui. Então, o sanitarista ele é um profissional muito importante para a saúde pública. Historicamente, no Brasil, a gente tem relatos de atuações importantes de sanitarista ao longo da história, até antes da consolidação do SUS, como, por exemplo, no movimento de reforma sanitária brasileira, que culminou no sistema de saúde, né? E, atualmente, no Sistema Único de Saúde, nós temos a possibilidade da atuação desse profissional em diversos setores. Então, planejamento, vigilância, gestão de saúde, a questão da administração e em níveis de atenção.
Então, é um profissional que ele pode atuar desde a atenção primária até a atenção secundária e terciária. No nível da atenção primária à saúde, o sanitarista ele pode compor equipes multiprofissionais, através, né, dos núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica. E atuando no NASF, esse profissional ele pode realizar diversas atividades, que eu vou falar um pouco depois. A educação permanente em saúde, ela é um referencial teórico-metodológico de prática de ensino-aprendizagem, e é muito importante porque ela vai qualificar o cuidado, ela vai permitir troca de saberes, troca de experiências, e ela vai também permitir mudanças de problemas que são encontrados no cotidiano do trabalho, no cotidiano do serviço. Então, ela vai se constituir, basicamente, no processo de aprendizagem ao longo do trabalho, ao longo do cotidiano do serviço, na micropolítica das relações, e dessa forma, ela acontece quando fazer, ensinar, aprender estão juntos no cotidiano profissional, sendo de grande relevância, inclusive, no Sistema Único de Saúde. Então, a extensão universitária é muito importante porque ela vai permitir que nós, estudantes, ainda na graduação, possamos ter conhecimento tanto do mundo do trabalho, quanto da prática realmente dos profissionais, né, quanto com uma proximidade com os usuários, com a comunidade, com a sociedade. E daí, a gente teve um impasse, né, um problema aí em março de 2020, com a pandemia de Covid-19, onde a gente precisou ficar em casa, a gente precisou de medidas de enfrentamento à pandemia. Então, com a necessidade de adotar medidas de controle, de distanciamento social, a gente ficou impossibilitado de ter essas práticas em serviço, essas práticas com a comunidade. Então, daí surge a necessidade de fazer educação permanente de saúde, de fazer extensão de maneira remota. E a forma que a gente encontrou para realizar foi justamente utilizando mídias digitais, tecnologias, ferramentas digitais. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência do projeto de extensão Atuação do Sanitarista na Atenção Básica, discutir sobre a relevância do papel do sanitarista, a relevância da educação permanente, como o sanitarista ele pode atuar na educação permanente em saúde, e como essa educação permanente em saúde é importante do ponto de vista da formação profissional. Assim também como discutir caminhos de fazer essa educação permanente e de fazer a extensão universitária no contexto de pandemia de Covid-19, utilizando ferramentas tecnológicas. E daí, trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência. Então, eu trago alguns resultados. Para realizar as ações desse projeto de extensão, primeiro, criamos um perfil oficial no Instagram, intitulado Sanitaristas em Ação. Esse nome ele foi escolhido justamente para dar ênfase, peso, visibilidade ao profissional sanitarista, discutir a sua atuação. E a gente abordou a atuação do sanitarista em diversas áreas, não apenas na atenção básica, mas sempre que possível a gente dava ênfase na atenção básica, sempre contextualizando com o cenário de pandemia de Covid-19. Então, o que a gente utilizou para a estratégia da educação permanente foram duas coisas. A primeira foi lives, através dessa conta no Instagram, e a segunda, rodas de estudo, rodas de conversa, realizadas através do Google Meet. Elas eram realizadas com periodicidade semanal, então toda semana a gente tinha um encontro síncrono. Uma semana a gente intercalava. Uma semana live, em outra semana a gente fazia rodas de estudo, mas toda semana tínhamos encontro. Esses encontros, eles duravam, em média, 1 hora. A diferença é que, enquanto no Instagram a gente, às vezes, tinha um público maior, no Google Meet a gente tinha a possibilidade de uma participação mais ativa. Então, a possibilidade de abrir a câmera, a possibilidade de abrir o áudio, permitia uma interação ainda maior. Então, a depender do tema, a gente escolhia a forma que ia abordar, né? Ou live ou roda de estudo. E essas transmissões, elas foram realizadas, né, de junho a dezembro de 2020, e os temas que eram discutidos eram escolhidos dentro da equipe de extensão e divulgados com antecedência, imagens no Instagram, no WhatsApp, onde a gente falava o tema, o convidado, apresentava o convidado, mostrava a data, a hora e onde é que seria, né? Se no Instagram ou se no Google Meet,
e disponibilizávamos o link. Então, eram eventos abertos a toda a comunidade acadêmica, a profissionais de saúde, além de profissionais sanitaristas, né? E os convidados eram sempre sanitaristas com alguma experiência profissional. A mediação sempre era feita também por integrante da equipe. Trago alguns resultados mais quantitativos. Esses resultados são da página do Instagram dos últimos 30 dias. Então, nós tivemos mais de 41 mil impressões, mais de 3 mil contas alcançadas. Atualmente, estamos com mais de 1.200 seguidores. E o nosso público mais alcançado estão na região norte-nordeste do país, com ênfase nos municípios pernambucanos. Eu trago aqui agora alguns dos temas discutidos. Então, o que é que a gente fazia nessas rodas de estudo, né? O que é que a gente discutia? A gente ia discutir a atuação de sanitarista, mas daí a gente ia discutir a atuação de sanitarista de uma forma que os sanitaristas convidados, né, eles traziam algo muito novo do que eles estavam realizando recentemente. Então, a gente, estudante, estava em casa, não estava podendo contribuir ativamente, não estava podendo estar no serviço com enfrentamento à pandemia, mas a gente estava escutando relatos recentes de profissionais que estavam no serviço e em várias situações diferentes. Alguns dos temas que a gente abordou estavam na atenção básica, mas até na atenção básica a gente tinha diferença, porque uma vez a gente discutiu o sanitarista como gerente da unidade básica de saúde em Brasília. Outra vez a gente discutia como o sanitarista na atenção básica podia atuar em uma área remota na Amazonas, numa situação rural em que o território era totalmente diferente. O sanitarista ele precisava pegar barcos para se deslocar. Então, contextos diferentes, territórios diferentes, situações diferentes, situações e necessidades de saúde da população diferentes, e o que o sanitarista estava fazendo. Então, uma forma realmente de produzir conhecimento, de trocar conhecimento em relação à atuação desse profissional. Então, a gente discutiu desde um profissional sanitarista que estava no planejamento em uma secretaria, até o profissional que estava na saúde da família do campo, que precisava pegar um transporte com um caminhão para poder ter acesso e realizar as ações com a população do campo em diferentes contextos. Então, a gente discutiu o sanitarista na atenção básica, o que é que ele pode fazer? Ele pode estar na visita domiciliar, ele pode realizar grupo, ele está na vigilância epidemiológica, o que é que ele pode fazer? Qual a prática do sanitarista? E esses foram alguns dos temas discutidos. Trago aqui algumas imagens, né, alguns registros. Nessa foto azul, a gente tem o registro de uma roda de estudo que discutiu a relevância da extensão universitária. Aqui uma chamada, onde a gente discutiu a experiência de sanitaristas que estavam, durante a residência, trabalhando com a vigilância do óbito em Covid. Aqui, outra roda de estudo em que a gente discutiu a importância da saúde mental na formação de sanitarista. E outra roda de estudo que a gente discutiu como sanitarista ele pode atuar no mapeamento dos territórios, nesse caso, um relato de Vitória de Santo Antão. E como considerações finais, eu trago que esses espaços eles foram importantíssimos, porque eles proporcionaram partilha de conhecimento. Então, a gente pode compartilhar conhecimento, experiências diferentes, e o fato de ter sido remoto possibilitou que a gente dialogasse com profissionais de diferentes estados. Então, foi uma estratégia que encontramos de realizar educação permanente de saúde, né, dar visibilidade à atuação do profissional também, e utilizando metodologias ativas em que todos os participantes podiam participar, perguntar, interagir, trazer relatos. E isso foi muito importante do ponto de vista de qualificação dos profissionais, do ponto de vista da educação permanente, e todas as discussões estavam permeadas pelo princípio do SUS. É isso, encerro. Agradeço a todos. Bom dia. Ok, obrigada, Jennifer, pela apresentação. Seguindo ainda, nosso penúltimo trabalho a ser apresentado, cujo título é Banco de Dentes Humano. Olá, boa tarde, né? Esse horário. Vou apresentar aqui. Tá aparecendo?
Sim. Sim. Então, gente, boa tarde. Me chamo Lorena Vitória Alves da Fonseca Batista. Sou acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar sobre a contribuição do Banco de Dentes Humanos para a formação acadêmica. A orientadora é Andréa Cruz Câmara, no entanto, ela não pôde estar presente nesse momento. O Banco de Dentes, ele é uma instituição que não possui fins lucrativos e ele é associado a uma instituição de ensino. E, assim, ele tem um propósito de suprir as necessidades acadêmicas, como também realizar pesquisas. Esse tecido biológico, ele contribui para muita inovação na área da odontologia e também das pesquisas em relação a tecidos humanos. E ele surgiu com a necessidade de estocar dentes, pois havia surgido uma nova técnica de colagem e surgiu essa necessidade dessa estocagem de dentes. E ela atualmente funciona com perspectivas acadêmicas, além de lidar com a responsabilidade social de divulgar que os dentes, eles são caracterizados como órgãos, sendo assim, eles são proibidos de serem comercializados. A arrecadação dos dentes, ela se dá de forma voluntária por meio de doações. O voluntário, né, o doador, ele chega aqui no Banco de Dentes, assina um termo de doação e nós recebemos e armazenamos esses dentes. No entanto, ele passa primeiro por uma triagem, por uma série de mecanismos que eu vou falar mais à frente. E a regulamentação desse tipo de material, ela é feita pelo Conselho Nacional de Saúde e também pela CONEP. O local de execução foi no Banco de Dentes Humanos da Universidade Federal de Pernambuco. O público envolvido são os docentes da Universidade Federal de Pernambuco e orientadores. Parceria da Universidade Federal de Pernambuco em conjunto com a FACEP, no caso o programa BIA, Bolsa de Incentivo Acadêmico. E o método utilizado é o seguinte: foram utilizados métodos de manipulação, triagem, seleção e armazenamento dos dentes humanos. Isso tudo visando a biossegurança, tanto de quem está manipulando esses dentes, quanto de quem vai receber. Então, a paramentação adequada. Quando recebemos esses dentes, no banco de dentes nós estamos com jaleco branco, touca, luva, óculos de proteção e também agora o capote, haja vista a Covid-19, que instaurou assim, o capote como um equipamento essencial. Recebemos esses dentes, nós pedimos para que os doadores eles tragam esses dentes em um pote, seja de vidro ou então de plástico, e que eles estejam hidratados, seja com soro fisiológico, seja com água deionizada. Quando recebemos esses dentes, nós vamos manipulá-los. Primeiro, fazemos a triagem com a lavagem desses dentes, retirando os tecidos duros e moles que estão presentes entre os dentes, na cavidade bucal. E aí, nessa retirada, nós vamos lavá-los com a escova, como mostra nessa imagem, e vamos separá-los. Nós separamos de acordo com as arcadas dentárias, os quadrantes dentários. Quando há essa separação, secamos os dentes e depois armazenamos em potes. Esses potes, eles têm um lacre, onde colocamos a data de recebimento, colocamos quantos dentes tem e também quais as numerações. E é importante que haja a troca semanalmente do líquido. Então, assim, durante o tempo que eu passei no Banco de Dentes, pelo programa BIA, houve uma intensa busca de acadêmicos e também de mestrandos, doutorandos, em busca dessa aquisição, porque serve muito para pesquisa, serve muito para o treinamento dentro da própria universidade, em aulas práticas como endodontia, periodontia, e também em pesquisas que esses mestrados e doutorandos eles fazem. Portanto, diante do exposto, é notória a importância do Banco de Dentes Humanos para a odontologia na formação de profissionais, bem como para a sociedade em geral. No que se refere ao projeto de extensão da UFPE, os participantes que tiveram contato com essa vivência adquiriram grande aprendizado de experiência, o que fortalece e impulsiona para a experiência na vida acadêmica e futura como profissional. Então é isso, muito obrigada.
Ok, obrigada, Lorena. É interessante esse artigo, sua apresentação, porque muitas pessoas não fazem ideia da importância do banco de dentes para tanto o ensino como pesquisa e também como extensão. Muitas pessoas, só um breve relato aqui, muitas pessoas, antes de eu entrar no Banco de Dentes, nem sabiam da existência do Banco de Dentes na Universidade Federal de Pernambuco, como ele funcionava, e eu, em conjunto com a professora, nós começamos a criar, assim, um mecanismo de começar a falar mais, para o pessoal buscar também, saber, o Banco de Dentes está funcionando, tá? Nós estamos recebendo dentes, como é que recebe? Então, assim, realmente, eu fui conversando com os meus amigos, a gente até chegou a criar postagens, não coloquei no PPT, né, na apresentação, mas nós começamos a criar também postagens para, assim, aumentar a visualização do Banco de Dentes, que é uma instituição tão importante dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Ok, obrigada. Obrigada. Parabéns. Bom, nossa última apresentação, o título é Capacitação dos extensionistas para a execução das ações de educação em saúde na prevenção da Covid-19 com base no referencial do letramento em saúde. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Wesley. Eu vim representar aqui mais um trabalho, né, do nosso projeto de extensão. Vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês. Por favor, quando confirmem, por favor, se estão vendo direitinho. Está sim. Tá? Obrigada. Então, como a professora disse, né, nosso trabalho é a capacitação dos extensionistas para a execução das ações de educação em saúde na prevenção da Covid-19, com base no referencial do letramento em saúde. Então, como autores, tem as professoras Ana Carla, Cíntia Caline, Daniela, Feitosa, Fábia Alves, Vanderleia Marinos, estudante Giovana, as estudantes Giovana, Rayane, professora Etienne, eu e a professora Rosalie também está como orientadora. Então, o nosso trabalho, nosso trabalho vem do projeto de extensão, e aí ele foi pensado justamente por a pandemia, né, da Covid-19, ela ter trazido grandes esforços científicos para a elaboração, desenvolvimento de vacinas em tempo, né, tão curto. E aí, assim, houve a disponibilidade dessas vacinas, entretanto, havia ainda como ainda há, né, muita hesitação vacinal em torno dela, assim como também a infodemia a respeito da temática. Então, assim, a gente viu a necessidade de promover ações de educação em saúde sobre a vacina da Covid-19 e as medidas de prevenção também a este agravo. Então, nesse sentido, pensamos que a extensão universitária poderia ser um caminho, justamente onde a gente iria apoiar, né, elaborar com base nas diretrizes da extensão universitária, considerando a interação dialógica e essa comunicação entre academia e sociedade, ainda a formação cidadã e a formação também dos estudantes, né, com foco na interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Então, nesse sentido, né, os cursos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco se reuniram e a gente elaborou esse projeto intitulado Educação em Saúde nas Ações de Vacinação contra a Covid-19, Interação, Ensino, Serviço e Comunidade. Então, o nosso projeto, ele conta com a participação de mais de 100 colaboradores, entre professores, né, docentes, discentes e profissionais de saúde do Distrito Sanitário 5 aqui da cidade do Recife. É o nosso cenário de atuação, né? A gente, como a Carol apresentou lá no início, a gente tem as ações presenciais e as ações remotas também, porque a gente trabalha em 3 frentes. Então, a gente tem um grupo de atividades lúdicas, que também foi apresentado aqui por Larissa, a gente tem um grupo de telemonitoramento e a gente tem também um grupo responsável, que a gente chama de materiais e redes, que fica responsável pela divulgação, elaboração e divulgação dos nossos materiais educativos. E ainda a gente trabalha também as ações presenciais do nosso projeto, que acontecem no centro de vacinação, lá no Parque de Exposição do Cordeiro.
Então, o objetivo desta apresentação é justamente relatar a experiência da capacitação dos extensionistas para a execução das ações de educação e saúde na prevenção da Covid-19, com base no referencial do letramento em saúde. Porque antes da gente iniciar as nossas atividades, era importante que a gente fizesse a capacitação também dos estudantes, né, dos nossos colaboradores, né, dos nossos extensionistas, a fim de que pudessem trabalhar nessas ações. Então, foi feita, né, a gente realizou uma oficina com base no letramento em saúde, cujo o letramento em saúde é justamente o conhecimento, envolve conhecimento, motivação e a competência das pessoas para acessar, compreender, avaliar e aplicar as informações de saúde, a fim de que essas pessoas elas possam fazer um julgamento a respeito dessas informações e utilizá-las na sua vida cotidiana para fins de melhorar sua qualidade de vida. Então, esse foi o referencial que utilizamos. A nossa oficina ela aconteceu entre os dias 24 e 28 de maio desse ano. Foi feita, né, através da plataforma Google Meet. Teve uma carga horária de 8 horas e ela estava dividida entre momentos síncronos e momentos assíncronos. E teve como facilitadoras as professoras do curso de enfermagem. Nós utilizamos a metodologia da problematização e a gente elaboramos um classroom do nosso projeto de extensão e era justamente também por lá quando a gente fazia essa comunicação. Além, claro, da oficina que era realizada pelo MIT. Ao término da oficina, os participantes eles deveriam compreender os conceitos de letramento em saúde na prática interprofissional, conhecer os instrumentos que são utilizados para a avaliação desse letramento em saúde e conhecer as interrelações de letramento em saúde no planejamento desses materiais educativos. Então, nossa oficina ela foi dividida, né, entre momentos síncronos e assíncronos. Como eu disse, nós tivemos 3 momentos síncronos, onde, no primeiro momento síncrono, nós conhecemos, né, utilizamos um formulário para conhecer o perfil desses participantes, quais eram as suas expectativas e os conhecimentos prévios a respeito da temática. Nesse primeiro momento, nós refletimos sobre os conceitos, vimos os conceitos de letramento em saúde e refletimos sobre quais seriam esses elementos que potencializam ou dificultariam o letramento em saúde da população no âmbito dessas ações de vacinação da Covid-19. Foi feito também, né, foi solicitado também que os estudantes eles pudessem registrar, né, no formulário que foi também elaborado e contextualizar, registrar suas impressões, bem como contextualizar as potencialidades e desafios das ações do projeto que estava para iniciar, né, das ações presenciais que estavam para iniciar. No segundo momento síncrono, foram apresentados os instrumentos quantitativos e qualitativos que são utilizados para a avaliação do letramento em saúde e, no momento assíncrono, a leitura de um artigo científico e o registro também dessas impressões no fórum. Então, como eu mostrei para vocês, nós temos um classroom e foi justamente por lá, através desse fórum, que a gente ia trocando essas informações, né? Socializando, melhor dizendo, essas informações. No terceiro momento síncrono, nós vimos como o letramento em saúde ele pode ser utilizado como uma ferramenta para a elaboração dos materiais educativos. Foi solicitado, né, foi elaborado um roteiro de entrevista, no qual os estudantes eles deveriam aplicar esse roteiro. Poderia ser a um vizinho, a um familiar, que era justamente também essa população que seria o nosso público-alvo, né, que era semelhante àquela população que iríamos encontrar no nosso cenário de prática, que era a fim de identificar justamente quais seriam essas necessidades desse público-alvo a respeito da temática. Nesse terceiro momento também, nós fizemos uma avaliação para saber como tinha sido esse processo de ensino-aprendizagem ao longo da oficina. Como resultado, né, nós obtivemos que a oficina ela foi bem avaliada, tendo a maioria dos participantes relatado que pôde aprender novos conhecimentos, como também relataram o sentimento que seria possível, sim, modificar as estratégias educativas e realizá-las com base no letramento em saúde. Também foi apontada, né, a necessidade de subsídios práticos
para que houvesse a incorporação desses conhecimentos vivenciados durante a oficina na prática. E é justamente isso que a gente faz durante o nosso projeto de extensão, que é justamente isso está sendo contemplado na elaboração dos materiais educativos para as mídias sociais, assim como na interação com os usuários nas ações do projeto de extensão, nas ações presenciais também. E como conclusão, a oficina foi bem avaliada pelos extensionistas, onde o letramento em saúde foi referido como uma temática nova e factível para a utilização nas ações educativas do projeto de extensão, educação em saúde, nas ações de vacinação contra a Covid-19, interação, ensino, serviço e comunidade. Aqui estão algumas referências que a gente utilizou para a elaboração, né, durante a nossa oficina, e eu trouxe aqui para vocês. É isso, muito obrigada. Obrigada. Eu nem vi o tempo, viu? Eu saí falando. Eu acho que eu fui rápida. Não, mas cumpriu o tempo. Cumpriu o tempo. Bom, então, nossas apresentações desse horário de hoje pela manhã, estão todos os trabalhos apresentados e avaliados. Tivemos uma manhã bastante proveitosa, assim, com temas muito interessantes, bastante pertinentes. E estou de parabéns a todos os que se empenharam e fizeram seus trabalhos e apresentaram aqui. Eliane, alguma fala mais para que possamos encerrar? Não. Sim. Só agradecer mesmo, professora. Deu tudo certo, graças a Deus. Ok. Muito obrigada a todos os que estiveram aqui, a todos que apresentaram seus trabalhos, toda a equipe que trabalhou junto. Um abraço a todos e até as próximas sessões aí durante essa nossa EMEX. Bom dia a todos.